transforme o nosso coração, nos dê um coração transformado. E como eu dizia na oração, um coração que esteja nas mãos de Deus. E não um coração que esteja na mão de Deus para endurecer, como Deus fez com o faraó, por exemplo. Deus tornou o coração do faraó um coração endurecido, um coração resistente a Deus, mesmo vendo sinais e maravilhas diante do seu rosto. Por um pouco de tempo ele olhava para Deus e tentava e pensava libertar o povo, mas saindo da presença de Deus, já o seu coração se endurecia outra vez. Que o nosso coração seja um coração que está nas mãos de Deus, para ser tratado, para ser trabalhado, para ser um só coração com o coração dele. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Deus quer nos dar um novo coração. Deus quer que nós tenhamos um coração regenerado, um coração dirigido pela vontade de Deus. Um coração regenerado, ele é efeito de um verdadeiro avivamento. O coração regenerado, o coração transformado, deve ser o nosso desejo. Deve ser algo pelo qual nós buscamos. Eu pedi para você abrir Ezequiel 36. Abra primeiro em Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Convertei-vos, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Em outra versão está escrito: e busquem um coração novo e um espírito novo. Busquem para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então aqui eu vejo há uma ordem, uma palavra de ordem: busquem um coração novo. Deve ser perseguido. E assim como deve ser perseguido, eu também posso dizer que é efeito, que o coração regenerado, o coração novo, é um efeito de alguém que está vivendo um grande avivamento na sua vida. Como é gostoso ter um coração transformado. Já não ser a mesma pessoa que éramos antes. Um exemplo clássico: Saulo. Quem era Saulo? Perseguidor dos cristãos. Atos capítulo 8, e aliás o começo do capítulo 9 vai dizer: enquanto existia avivamento em Samaria, enquanto existia avivamento em Jerusalém, em toda a Judéia, enquanto a igreja crescia e se fortalecia, mesmo sendo perseguida, Saulo respirava ameaças. Saulo fluía dele, né? Transpirava, se assim a gente pode dizer. Estava nele ameaças e vontade, não apenas uma vontade, mas um propósito, um objetivo: eu quero acabar com essa seita. Em outra versão vai dizer que Saulo estava endemoniado, totalmente tomado por esse ódio ao cristianismo, por esse ódio a Cristo, por esse ódio ao caminho de Deus. Mas esse mesmo Saulo que odiava, ao encontrar-se com Jesus e ouvir: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. A partir do encontro com Jesus, o coração dele foi transformado. A partir daquele instante, iniciou um processo de transformação que na vida de Paulo nos parece, nas poucas páginas que descrevem o comportamento dele, parece que foi instantâneo, mas certamente começou ali de uma maneira tão impactante, que conduziu ele para um caminho de
Transformação plena. O homem que antes perseguia, agora toma o lugar junto aos perseguidos. O homem antes que abominava, agora prega Cristo e convence a todos que Jesus Cristo é o Senhor, é o juiz de vivos e mortos e o único Senhor e Deus. Porque o coração dele foi transformado. Não foi apenas a mente, mas também o coração. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Eu usei o exemplo de Saulo para mostrar que o coração regenerado deve ser perseguido, mas é efeito do avivamento. E para isso, para que nós vivamos esse coração transformado, tenhamos esse coração transformado, é necessário quebrantamento e inteireza de coração. Quebrantamento e inteireza de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração inteiro em Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês, é uma promessa de Deus, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Amém? Até aqui. Tem bastante coisa anotada aqui, mas Deus me fez lembrar de algo muito importante. Quando Deus transforma o nosso coração. Quantos aqui têm assistido? Tem um comercial, eu não lembro de qual escola, falando sobre estudo online, que diz assim: por que os seus filhos se deram tão bem no estudo online? Porque eles são nativos dessa tecnologia. Assim como é comum para nós brasileiros que os nossos filhos falem o idioma português, abrasileirado, mas é o português. E eles crescem falando português. Uma certa feita alguém falou assim: olha que coisinha mais linda, essa americana, ela nasce falando inglês. É claro, ela é nativa daquele país. Assim, semelhante a isso, acontece conosco, quando o nosso coração é transformado pelo Espírito Santo. Obedecer a Deus se torna algo nativo, natural, simples. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus fala pelo Espírito Santo. Não diga que o mandamento é demasiadamente difícil. Basta você nascer de novo, e você recebe um novo coração. Claro que agora a gente vai desenvolver isso aqui. Saulo, no mesmo dia que encontrou-se com o Senhor, foi impactado por uma verdade tão profunda, que jamais ele voltaria a ser o mesmo. Mas até mesmo Saulo precisa de alguém caminhando junto com ele. Até mesmo Saulo precisa passar por um processo para entender o processo e transmitir a nós. O que é ser alguém transformado? Põe a mão no teu peito e diga assim: eu quero ter um coração semelhante ao coração do meu Senhor. Quando eu peguei o tema desse dia para estudar, um dos louvores que me veio à mente, e ele é muito real: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a amar, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a ser verdadeiramente, de uma forma autêntica, alguém empático e compassivo para com os outros. Não apenas por ocupar uma função, irmãos, porque, queridos, muitas vezes a gente ocupa lugares, e por causa dos lugares que ocupa, a gente se mostra simpático. Vou dar um exemplo. Você chega de repente em algum consultório de um psicólogo. É possível praticar a psicologia sem ter a empatia pelo assunto do paciente? Não. Porém, será que existe um verdadeiro afeto e interesse no paciente?
Ou essa pessoa está ali apenas desempenhando a sua função? O mesmo pode acontecer até com um pastor. O mesmo pode acontecer com a gente, como cristãos. Não, eu sou cristão, eu tenho o dever de ouvir, eu tenho o dever de ser empático, eu tenho o dever de ser uma pessoa bondosa e compassiva. Mas que em nome de Jesus isso não seja apenas da boca para fora, mas nasça de um coração que está alinhado com o coração de Deus. Eu quero ter um coração igual ao teu, Jesus. Pode repetir isso, meu irmão. Eu quero ter um coração igual ao teu, Jesus. Deus quer trocar o nosso coração comum através de uma experiência real com o Espírito Santo. Deus tira o coração de pedra, um coração insensível, um coração hipócrita, um coração resistente a Ele, e nos dá um coração ensinável, um coração moldável. É disso que está falando esse texto, que nós, quando nos arrependemos de fato, pelo quebrantamento real, a segunda fase do que nós estamos aprendendo aqui sobre princípios do avivamento, quando o quebrantamento é real, a gente é transformado, o nosso coração é transformado. Se existe algo que necessita de cuidados especiais, irmão, é o nosso coração. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 4:23 o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus está falando com os seus discípulos e também com os fariseus. Mateus capítulo 15, a questão é que os fariseus levantaram uma questão: por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Por que os teus discípulos não fazem essa lavagem cerimonial como todos nós fazemos? Por que eles não obedecem essa tradição? E Jesus dá várias lições, e lá no final Jesus diz assim, Mateus 15:18: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. E são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Obviamente Jesus não está falando de uma contaminação de doenças físicas, está falando da contaminação realmente de uma perversidade, de uma malignidade e da imoralidade que tão de perto nos rodeia. Guarda o teu coração. Se existe algo que precisa de cuidados, é o nosso coração. Quando Deus menciona coração na sua palavra, está totalmente atrelado àquilo que está no nosso interior. Coração, sentimentos, pensamentos, comportamentos, atitudes, intenções, entendimentos, temperamentos, tem a ver com o nosso íntimo. Quando está falando de coração, na maioria das vezes na Bíblia, não está falando do músculo que bombeia o sangue e oxigênio para o corpo. Está falando da intimidade, da profundidade. Eu gosto de usar como analogia o casamento. É possível, ontem ainda, e eu vou usar só como um exemplo, tá, irmãos? Eu não sei como vivem de fato o pastor Miguel Sindás e a sua esposa, que me foge o nome agora. Mas anteontem eles estavam celebrando 61 anos de casados. 61 anos de casados. Isso não é para qualquer um. E pode acontecer de alguém chegar até mais tempo que isso de casado. Completar 60, 70 anos juntos, casados. E talvez a maior parte desses anos não eram um só coração. Não eram de coração casados. Estavam ocupando o mesmo leito, a mesma cama, dividindo a mesma vida, mas o coração não estava junto. Pastor, isso é possível? Sim, é possível. Quantas pessoas você já viu que chegam a
30, 40 anos de casado e lá na frente chega a separação e eles vão dizer, por que separaram? Nós nem sabemos quando se desligamos. Existem pessoas que conseguem ficar juntos num casamento enquanto os filhos estão em casa, porque ficam juntos por causa dos filhos e não por causa do que está aqui dentro. Com Deus não dá para se enganar e nem enganar a Deus. Ou nós estamos com Ele de coração, ou não estamos. Quando a Bíblia fala do coração, está falando do mais profundo, daquilo que é mais íntimo. De fato, como o homem é no seu interior, aquilo que o homem de fato é, o mais profundo do seu ser. Em poucas palavras, é isso que eu consigo transmitir, irmãos. A Bíblia fala do nosso íntimo, porque Deus nos quer no íntimo. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia não vai dizer, filho meu, me dá o teu dinheiro, me dá o seu tempo, me dá os seus recursos, me dá a sua saúde, me dá isso, me dá a sua casa, me dá a sua empresa. Não, me dá o seu coração, porque onde estiver o coração do homem, ali estará todo o seu tesouro. Tudo que é importante está aqui. Está aqui dentro. E após a queda, lá no Éden, após a queda, o coração que antes era puro, inocente, obediente, o coração que era semelhante, agora está em declínio. Um coração que agora vê com outros olhos, não vê mais como Deus vê. Um coração que era conectado com o Criador, agora se esconde. É natural do homem comum, sem Cristo, fugir e negar os sentimentos que tem a respeito de Deus, para tentar se esconder. Mesmo quando ele nega Deus, ele numa conversa ele vai dizer, quando muito ele vai ficar em silêncio. Mesmo que ele negue Deus, quando muito ele vai ficar em silêncio. Por quê? Porque ele não quer revelar o que de fato está dentro do seu coração. Mas Jesus, diga graças a Deus. Jesus foi enviado pelo Pai, não apenas na condição de Salvador, mas também na condição de mediador entre Deus e os homens, o intermediário, aquele que religa, para nos trazer a revelação que ainda existe a possibilidade de andar na terra e ter um coração semelhante ao coração do Pai. Jesus podia dizer, e ele falava, eu e o Pai somos um, temos um só coração. Eu e o Pai somos um. A igreja crescia, a igreja permanecia avivada, porque era um só pensamento e um só coração daqueles que faziam parte da igreja. Um só coração. Tenha você também um coração igual ao de Jesus. Aleluia. Que Deus desenvolva em nós esse coração semelhante ao Pai. Um coração que prontamente vai dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia vai dizer no Salmo 51, verso 17. Abra aí, por favor. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não está preocupado com os nossos sacrifícios. Deus não quer, não apenas só depois de Cristo, nem antes. Se a gente pega o Salmo 50, a gente vê o Espírito de Deus falando através do salmista. Quem diz que eu quero que você mate bois? Quem diz que eu quero teus sacrifícios? Quem diz que eu quero teu dinheiro? Se eu quisesse bois, eu tenho toda a terra, eu ia lá e pegava. Estou fazendo uma transcrição bem abrasileirada e bem atual aqui. Mas Deus não se importa com os sacrifícios, Ele não espera de nós sacrifícios. Quando nós fazemos, por exemplo, um jejum, é porque nós, em ligação com Deus, vamos assim colocar, a gente quer oferecer algo para Deus, ainda que seja em obediência.
Mas o que mais importa para Deus não são os nossos sacrifícios. O que importa para Deus é que o nosso coração seja dele. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não está em busca de sacrifícios, Deus está em busca de corações quebrantados e contritos, pois somente um coração assim permitirá ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Várias vezes já falamos sobre Simão e vamos falar outra vez. Atos capítulo 8, do 18 até o 22 fala sobre isso. Simão, ele não entendia essa questão do coração. E quando Pedro e João estavam ali orando pelas pessoas, e elas recebem o poder do Espírito Santo e passam a falar noutras línguas, Simão fica admirado com aquilo, ele fica impressionado com aquilo, e ele chega a oferecer dinheiro para Pedro e João. Me dá desse poder para que também as pessoas a quem eu impuser as mãos possam também falar em outras línguas. Eu também quero desse poder. Simão não entendia que o que importa para Deus não é o dinheiro, não é o sacrifício, não é o que você pode fazer para Deus, não é o que podemos fazer para a obra de Deus. O que importa sim é um coração quebrantado. Tanto que Pedro vai responder para ele: o teu coração não é reto diante de Deus. Você não tem parte nesse negócio, porque Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus quer que o teu coração seja um novo coração. Não me importa o seu dinheiro. Através de Pedro, Deus estava dizendo: não me importa o seu dinheiro, seus sacrifícios vazios. O que me importa é um coração reto, um coração quebrantado, contrito, decidido a se relacionar com Deus. A ser obediente a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Quem tem o coração em Deus, vive assim. O nosso Deus é o Pai da parábola que Jesus contou em Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Aonde a gente, há alguns anos ouve, e eu concordo com isso, não tinha um pródigo só, tinham dois. O que tinha saído e o que estava em casa. Deus é aquele pai que está ansioso, aguardando o filho voltar para casa. Deus tem o coração de pai e a expectativa de um pai que o filho tenha o coração transformado através da relação com ele. Só existe um jeito de nós termos um novo coração: relacionando-nos com Deus, através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O mesmo pai que diz para o filho mais velho: tudo que eu tenho é teu, por que você está preocupado se eu nunca fiz uma festa para você? Não é a tua justiça própria que te torna alguém aceitável. Não é o fato de você nunca ter saído da minha presença. Não é o fato de você sempre me servir. Não, não é isso. Tudo que eu tenho é teu por causa da graça que foi derramada sobre um coração quebrantado e contrito. Pois com o coração se crê para a justiça. Diga comigo: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas é necessário aqui, crer no íntimo. Eu creio. Deus quer nos regenerar, amém, irmãos? Que o nosso coração seja semelhante ao dele. Só há transformação através do Espírito de Deus. Quem opera em nós é o Espírito Santo. Não é mérito nosso. Existem sim algumas etapas, processos que precisamos nos submeter para que possamos ter o coração transformado pelo Espírito de Deus. E eu vou falar apenas de 3 etapas. A primeira: abra a porta do seu coração para Deus. Abra-se. O que é um relacionamento aberto? Eu vou usar de novo a analogia do casamento. A Bíblia diz em Gênesis 2:25 que ambos estavam nus e não se envergonhavam.
Isso fala de um relacionamento sem barreiras. Fala de um relacionamento totalmente sincero, às claras. Abra a porta do teu coração, se rasgue para Deus. Do jeito que você é, do jeito que você vive, do jeito que você pensa, do jeito que você está. É nesse sentido também que a gente ouve muitas vezes pregações dizendo: vem como estás. Venha do jeito que você está, abre a porta do teu coração. Esse é o primeiro passo para que o processo de transformação do coração aconteça. Abra a porta do teu coração. Deus não vai arrombar, o Espírito Santo não vai arrombar, Jesus não vai arrombar. Talvez vocês lembrem, foi segunda-feira que a pastora pregou, né? Segunda-feira agora, veio uma moça, o nome dela é Jaqueline, quem lembra dela? Ok. O irmão Márcio estava pertinho, a pastora estava pertinho, talvez eles ouviram quando eu olhei nos olhos dela e disse assim: a tua única saída e a única chance de você se ver livre desse vício, né? Porque claramente é alguém viciada em drogas e já afundada nas drogas, a tua única chance é entregar a vida para Jesus. E ela prontamente torceu a cara para mim. E eu continuei na sentença: eu não vou te obrigar a fazer uma oração. Eu não vou ensinar você a fazer uma oração, porque seria uma mentira. Afinal, a tua expressão disse para mim que você não quer Jesus. O dia que você quiser abrir o coração para Ele, volte. A gente vai te ajudar, a gente vai orar com você. Porque é impossível que Jesus entre num coração que está fechado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Ah, Jesus está falando da igreja. Irmãos, isso aqui nós precisamos entender. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Diga comigo: Deus não arromba a porta do coração do homem. É meu dever. Busque a transformação. Busque ter um coração novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse é o primeiro passo desse processo. O segundo é a dependência de Deus. Creia que Deus fará. Dependa de Deus. Não é aquela espera, essa espera da dependência de Deus, é aquela espera de quem tem certeza que vai acontecer. Semelhante à pessoa, vou usar o exemplo da minha sogra, pensionista do INSS. Ela tem plena convicção e ela espera que todo dia 1º a pensão seja depositada na conta dela. Ela tem essa certeza, embora sejam homens, embora seja aqui alguma coisa. Essa dependência de Deus, creia que Deus fará, é semelhante a isso. Não é aquela espera, será que um dia vai acontecer a transformação? Você abriu o coração, irmão? Creia, Deus fará uma transformação. A parte dele não vai faltar. É isso que eu quero dizer. Quando nós dependemos de Deus, a gente entra nesse nível. Deus não vai falhar comigo. Seu esforço, seu desejo, sua dedicação para a transformação do coração será de extrema importância. Porém, é necessário uma consciência de que essa transformação só é possível através do Espírito de Deus em nós. Não é pela tua justiça própria, não é pelo teu esforço, é Ele que vai fazendo essa transformação. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Ou como diz também em Salmo 139, 23 e 24, que eu digo sempre aqui: sonda-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno.
guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, esquadrinha-me. Qual que é o primeiro passo do processo, irmãos? Abra a porta do coração. Abra completamente teu ser. Seja totalmente sincero diante de Deus. Segundo, dependa de Deus e entenda que Ele é poderoso e Ele quer te transformar em alguém semelhante a Ele mesmo. E terceiro, é necessário humildade e humilhação. Eu vou colocar junto, o quebrantamento. Humildade, humilhação, quebrantamento. Existe algo que está intrínseco no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Qual foi o milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, irmãos? O quê? Transformou água em vinho. Em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, relatado por João, transformou água em vinho. Há algo intrínseco, ou seja, inerente a esse milagre. Jesus está dizendo e fazendo, provando: eu sou o único capaz de transformar uma natureza. Somente Deus transforma a natureza de alguém. Somente Deus tem o poder de transformar a natureza de alguém. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Nova criatura eu sou, nova natureza eu sou, porque Ele me resgatou. O fim do vinho, nessa passagem, pode ser encarado de muitas maneiras. Pode ser encarado como tantas tentativas que alguém fez para ser transformado, mas não consegue, vai se frustrando. Quer um exemplo? Acabei de falar da moça dependente aqui, dependente dos vícios. Quantas pessoas nós conhecemos que já entraram e saíram, e entraram, e saíram, e entraram, e saíram, e entraram, e saíram, dezenas, às vezes centenas de vezes de casa de recuperação e nunca são transformadas. Passa um tempinho, tá de novo lá na boca. De novo queimou tudo que tinha. Porque sem Jesus é impossível ser transformada a natureza. Nós passávamos por alguém alguns dias atrás, e eu falei para Kelly: olha o estado dessa pessoa. Hoje, não tem. O estado dessa pessoa é o seguinte: ela precisa de Jesus para transformá-la e precisa da casa de recuperação para mandar embora essa química. Ela precisa ficar internada talvez alguns anos. Porque se ela não ficar por anos, talvez ela não persista na fé, talvez. E uma coisa é certa: se ficar 10 anos na casa de recuperação e não conhecer Jesus, quando sair de lá, volta para o vício. Porque só Jesus pode transformar a natureza humana. Só Jesus transforma o coração, só Jesus cura o coração. E a palavra de Deus vai dizer no Salmo 147, versículo 3: Deus cura os de coração quebrantado e sara todas as suas feridas. Hoje à tarde, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei maravilhado. Deus cura os de coração quebrantado e sara todas as suas feridas. Quem quer ser totalmente sarado precisa conhecer Jesus e se render a Jesus. Primeiro passo, abra o coração. Segundo passo, creia, dependa dele. E o terceiro, seja humilde. Se humilhe. Humilhai-vos, portanto, diante da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Humilhe-se, seja humilde. Ter o coração transformado pelo Espírito de Deus exige de nós humildade. Nós seremos desafiados a sair dos nossos esconderijos. Nós seremos desafiados a sair dos nossos calabouços. Nós seremos desafiados a sair de trás das árvores, ou de trás de alguma coisa que a gente se esconde. Nós seremos desafiados a deixar de lado toda a fantasia, todas as máscaras. Nós seremos desafiados a abandonar
a imagem que nós mesmos construímos a nosso respeito. A gente vai ser desafiado, mas eu vou dizer, quem vence o desafio, alcança um novo coração e agrada a Deus. A transformação do coração começa sempre com a exposição do coração. Eu só entendo que necessito de transformação quando passo a enxergar a real necessidade. Se eu não admitir, se eu não admitir que eu preciso ser transformado, nada vai acontecer. Eu preciso admitir que eu preciso de transformação, que eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero ser mais o mesmo, a mesma pessoa irada, a mesma pessoa que chuta o balde, eu não quero ser mais a mesma pessoa que vive num sentimento de autocomiseração, eu não quero ser mais uma pessoa violenta, eu não quero ser mais uma pessoa embriagada ou sei lá o que, irmão. Eu não quero mais ser um falso crente, que dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, mas dentro de casa, a esposa sabe que você é um mentiroso, o marido sabe que você é uma mentirosa, uma hipócrita. Quando nós nos humilharmos e dissermos, Deus, transforma a minha natureza, eu sei que Deus vai fazer isso acontecer. Testemunho da minha esposa. Eu posso usar o meu, mas eu lembrei do que muitas vezes você disse. Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu quero ser uma nova pessoa. Aleluia. E Deus transforma o coração. O coração transformado, o velho homem morre. Quando o coração é transformado, o velho homem morre. Coisas novas passam a acontecer. Chega de passar vergonha, irmão. Chega de passar vergonha, irmã. Só que muitas vezes, quando a gente, e eu sempre digo isso, quando a gente não confessa, Deus expõe. Quando a gente não confessa e deixa, Deus traz as claras. Para quê? Para que você passe vergonha na frente de todo mundo. Davi, 2 Samuel capítulo 12. Deus manda o profeta Natã conversar com Davi. Quem era Davi, irmãos? O homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu. E muitas vezes as pessoas pintam o homem que Deus escolheu como alguém perfeito. Mas até mesmo Davi precisou passar por esse tratamento para que não se perdesse. Natã está lá conversando com Davi. E Deus, em sua infinita misericórdia, coloca uma palavra no coração de Natã, até o ponto que Natã diz para ele, esse homem é você, Davi. Foi você quem matou, foi você quem assassinou Urias. Foi você que planejou a morte de Urias, porque você adulterou com a mulher dele. E além disso, você teve um filho com ela. Foi você que tentou ocultar todo esse crime. Foi você que ofendeu a santidade de Deus. Foi você, Davi. Não foi outro. Davi, em toda a sua grandeza como rei, a autoridade que ele tinha como rei, ele não age como homem ímpio, nem como um rei ímpio. Ele diz, pequei contra o Senhor. Ele precisa ser humilde o suficiente para entender que no relacionamento com Deus, aquela verdade foi exposta para que ele, Davi, pudesse saber quem de fato ele estava sendo. Quando nós nos relacionamos com Deus e queremos ter o coração transformado, Deus vai expor diante dos nossos olhos quem nós somos. E aí cabe a nós. Seremos humildes e humilharemos-nos e quebrantaremos o nosso coração dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, renova em mim um espírito reto e renova o meu coração, como disse Davi no Salmo 51. Não retire de mim o teu espírito, Deus, tenha misericórdia de mim. Ou a gente vai dizer, sabe o que, Natã? Quem mais está sabendo dessa história? Rei,
Logicamente, Deus me falou e eu não tive coragem de abrir para ninguém. Eu vim falar direto com o Senhor. Ah, tá bom então, Natan. De hoje em diante você não fala mais nada para ninguém. No mínimo ia arrancar a língua de Natan. No mínimo. Mas não, Davi age segundo quem tem um coração disposto a ser tratado. É isso que Deus faz com as suas ovelhas. Ovelha tem um coração disposto a ser tratado. O Espírito de Deus irá denunciar as nossas mazelas, para que possamos receber um coração semelhante ao do nosso Pai, através da humilhação e do arrependimento. Eu quero ter um novo coração, a cada dia. Eu vou dizer, irmãos, quem sou eu para falar como Paulo? Mas eu preciso exemplificar isso. Paulo dizia, não que eu já tenha alcançado aquilo que Deus espera que eu seja, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo avante, para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação. Nada é mais importante nessa vida e nessa terra do que tornarmos-nos semelhantes a Cristo. Nada é mais importante nesta vida e nessa terra do que tornarmos-nos semelhantes a Cristo. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Em nome de Jesus. Este é um processo que todos nós passamos diariamente. Sim, Deus, abrimos o nosso coração para Ti. Eu sei que agora os Teus filhos estão aqui, e eu sei que o Espírito Santo tratou com cada um de uma maneira muito individual. Senhor, que todos nós nunca rejeitemos esse processo de abrir o coração para Ti, de entendermos que dependemos totalmente da ação do Espírito Santo, e de que precisamos sim nos quebrantar e nos humilhar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e um espírito contrito. Senhor, em nome de Jesus, que nunca, em tempo algum, nós tenhamos um coração falso, ou um coração mentiroso, ou nos deixemos dominar por sentimentos, mas que de fato, de espírito, alma e corpo, de todo o nosso ser, possamos Te servir e Te amar acima de todas as coisas. Senhor, faz em nós o que fez na igreja primitiva. Faz em nós o que fez na igreja primitiva, Senhor Jesus. Faz em nós e através de nós. A igreja, quando foi inundada no seu coração com o Espírito Santo, passou a pregar com ousadia, com intrepidez, passou a realizar milagres, curas, sinais, maravilhas, e dia após dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos por causa do mover do Espírito na vida dos cristãos. Pai, no nome de Jesus, faz em nós também no século 21, também no ano de 2022, gera em nós, Pai, um coração semelhante ao Teu, faz em nós um coração semelhante ao Teu, põe em nós um coração semelhante ao Teu, e em nome de Jesus encharca-nos com o Espírito Santo, para que o amor de Deus, para que a graça de Deus, para que a vida de Deus flua desde os nossos corações para também as outras pessoas. Meu Deus, no nome de Jesus, que ninguém saia daqui como chegou hoje, mas seja curado no seu coração, no seu íntimo, seja tocado, transformado, moldado, trabalhado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, Jesus. Você que pode, diga amém, e dê um forte aplauso para Jesus.